Fica aqui e veja como Tatsuki Fujimoto evoluiu disso para isso. Mostrarei para você como foi a evolução da sua arte e da sua narrativa antes de Chainsaw Man. E isso é extremamente importante para que você entenda o significado que ele dá ao seu maior sucesso. Então já vai deixando o like se você é fã da loucura e bizarrice desse tão renomado mangaka. Nenikarro, prefeitura de Akita, no Japão, Fujimoto nasceu em 10 de outubro de 1992 e começou a desenhar desde muito cedo. Segundo o Wikipedia, ele frequentava as aulas de pintura no mesmo lugar que seus avós praticavam pintura a óleo. Além disso, nosso querido sensei se formou em pintura ocidental pela Tohoku University of Art and Design em Yamagata. Fato que pode justificar o porquê da sua visão tão apurada para a arte, uma parcela de talento e incentivo que vem do berço. Sendo cinéfilo assumido, o Fujimoto é único e destemido nas suas abordagens, com a visão de cena fantástica. Ele consegue dirigir o seu mangá com diversos tipos de angulações, enquadramentos diferentes, jogos de câmeras que incrementam o storytelling e mais. Então, nesse vídeo abordaremos tanto as mudanças nos seus traços, quanto na metodologia de contar a história através da ilustração. Se você já ficou interessado com um pouco que viu, saiba que este é um resumo de um vídeo que fizemos de 2 horas sobre toda a trajetória de Fujimoto, de um modo super detalhado. Então, se quiser ter a experiência completa, clica aqui no card. E saiba que todos os mangás citados no vídeo estão na descrição para quem quiser comprar. Vocês vão sair do vídeo com vontade de ler pelo menos uma de suas obras. Então, você já ouviu falar de Tete Le Poussin? Uma obra que percebemos que foi feita de um modo muito tranquilo, despreocupado e sem grandes pressões ou pretensões. São 5 capítulos que foram publicados no seu site pessoal na mesma época ou próximo da de quando fazia o seu primeiro trabalho oficial, Niwa Niwatori Gaita, ainda com 17 anos. Temos aquela line art relaxada, que até hoje é muito característica dele. Só que aqui, ao extremo, com a linha cheia de ruídos, mas que ao mesmo tempo entrega momentos bem balanceados quanto à utilização de achuras e outros elementos que complementam a ilustração. Novidades e experimentações, que percebemos que é de alguém que está testando efeitos nos softwares de desenho, cores ou fotos supersaturadas em Photoshop e mais. Quanto à história narrativa intrigante, cheia de peculiaridades, mas muito confusa. Ele não soube nos entregar o que ele iria apresentar no mangá, o que deixa a gente meio perdido. Nesse momento, o que eu posso dizer é que não existem abordagens técnicas, mas em contrapartida, temos uma criatividade ímpar. Esse é o pontapé inicial para a nossa análise. Niwatori Gaita. Um mangá em que, primeiramente, ele nos entregou uma situação cotidiana misturada com algo nada convencional. Na história, os humanos estão beirando a extinção e são considerados uma iguaria gastronômica para os habitantes deste novo mundo. Então você já percebe que aqui temos uma história de fato. Os ETs subjugam os humanos e o Fujimoto enfatiza bem que há uma apropriação cultural deles em relação aos nossos costumes, mas também, em contrapartida, Fujimas nos apresentou a quebra de paradigma ao mostrar que os padrões de beleza femininos neste mundo são muito distintos dos nossos, e logo em seguida deixou claro a maior problema de todas, e tem um significado muito forte por trás disso. A relação que eles têm com os terráqueos é igual a que temos com os animais que criamos para abate, para a alimentação. Na sua obra, vemos detalhes e sutilezas como pequenos traços indicando o movimento horizontal dos sinos do relógio, uma mistura entre tons de cinza, sombras e linhas de modos diferentes, que de certa maneira tira a suavidade da composição, causando ruído e uma desconexão na harmonia, e ainda a utilização de um efeito de retícula nas roupas de cada personagem. Em alguns momentos, membros mais simétricos, em outros nem tanto. Personagens que, por não serem humanos, não nos permitem e não nos dão margem e espaço para tantas críticas anatômicas, mas que de certa maneira mostra que o Fujimoto ainda está em uma fase de testes e adaptação, mas bem diferente de como estava em Tete Le Poussin. Aqui tudo foi levado mais a sério. Temos também balões e letras mais expressivas e chamativas para indicar a aspereza no tom de voz, quando necessário, o que nos imerge ainda mais na narrativa. E por fim, efeitos e preenchimentos de fundo variados, seguindo o que falamos sobre a falta de padronização e uma diversidade de técnicas em excesso. Seguimos e muitas vezes vemos alternâncias na qualidade, como aqui, e temos uma beleza a mais na ilustração, onde Fujimoto utiliza o sombreamento mais detalhado.
com a luz sendo emitida da direita para a esquerda, com um efeito meio texturizado na incidência do branco que se mescla aos poucos com o preto, e a diversificação dos painéis a ilustrar as cenas com brushes mais quadriculados sendo utilizados nas limitações entre o preto e o cinza, e ainda tem um respingo de tinta branca vindo do lado esquerdo para o direito. Percebe como há uma falta de identidade firmada na sua composição? Não há preocupação com a padronização, e julgando pela experiência e idade de Fujimas na época, tudo indica que ele utilizou o feeling e a intuição para compor o mangá. Quando partimos para Sasaki para uma bala, percebemos alguns pontos importantes. Começando com a narrativa, já há algo mais pé no chão, mas nem tanto. Nessa história, nosso protagonista, Sasaki-kan, é apaixonado pela sua professora, a Kawaguchi Sensei. Ele literalmente a endeusa, pois chegou à conclusão que ela só poderia ser Atenas ou Artemis, já que nunca saía dos seus pensamentos. Até aí a história anda bem, e temos o famoso deslumbre do aluno pela professora. Mas depois temos um plot twist ao estilo Fujimoto, e um fato nada usual acontece, quando o terrorista invade a sala de aula e ameaça a todos. Em pouco tempo a desordem deu lugar a uma padronização, e agora temos um estilo mais constante e organizado, traçado simétrico, sem tantos testes aleatórios e uma consistência entre os tons e achuras, assim como um tema mais maduro que envolve transtorno, depressão, problemas mentais, entre outras coisas do tipo. Aqui o Fujima já começa a utilizar uma sobreposição de imagens sobre os frames, formando uma composição mais fluida, em que há um enfoque maior na personagem que envolve a narrativa, ou o alvo da atenção. São frames separados de tamanhos diferentes que ocupam espaço de acordo com o que o storytelling pede. Ainda na composição, notamos uma pequena aura em branco separando a imagem que sobrepõe da que é sobreposta. Como você vê, o estilo já começa a ficar mais profissional. Mas, mesmo assim, a desordem não abandona as características dos seus traços completamente. Esse ruído é perceptível, por exemplo, no casaco moletom da personagem e em diversos elementos do ambiente, como no quadro negro. Temos também sequências e frames muito bem elaborados, ao qual a representação das expressões faciais são o ápice da composição. Começa a ficar claro que agora Fujima já tem um domínio maior dos sentimentos que quer passar através da elaboração, da narrativa e ilustração. Como um exemplo, um quadro pesado com ausência quase total de branco, incrementando a carga e peso do pesar que se passa da cabeça do jovem nesta cena de agonia. Vários quadros de preparação, tensão e muita dinamicidade devido às linhas em diferentes sentidos. Essa história em particular é muito intrigante, vale a pena ler. Se você quiser adquirir a coletânea de histórias de Fujimas, elas são disponibilizadas em um único volume com todos os one-shots que antecedem Chainsaw Man. Deixo o link na descrição. Mas vamos partir para um one-shot um pouco mais agitado agora. Love is Blind. A comicidade e bizarrice, no bom sentido, é claro, se misturou à situação cotidiana e coisas inusitadas aconteceram. Essa é uma história de um presidente de turma e a sua assistente, Yuri, ao qual ele está prestes a declarar o seu amor. Os olhos, os traços e a composição corporal dos personagens já começam a me lembrar mais as que eu vejo em Chainsaw Man. Aquele aspecto meio de xilogravura em alguns momentos, quando há o contraste forte entre o preto e o branco, e o rosto um pouco mais alongado e quadrado do que os representados no one-shot antigo. Quanto à narrativa, neste ponto da vida do Fujimoto, o humor exagerado entra em cena. Na história, como se não bastasse a determinação fora do normal do protagonista e a falta de medo com situações normalmente assustadoras, algo ainda pior sempre surge para atrapalhar a vida dele nesses momentos, temperando ainda mais a trama. E com isso, o Fujimas constantemente trabalha as expressões dos personagens, deixando a composição da vestimenta um pouco de lado, mostrando que o mais importante para ele, naquele momento, é, entre aspas, a atuação de cada um ali. E por isso, as expressões faciais sempre se destacam. Não que ele seja descuidado com as composições corporais, gestuais, perspectivas e vestimentas, mas não há o que negar, as expressões faciais ganham a cena. Nesse one-shot em específico, temos uma narrativa super acelerada, mas o lado positivo é que os seus personagens começam a ter mais peso e importância na história como um todo. Uma história muito rápida e com apresentações gestuais intensas, mas muito divertida e fluida de se ler. Já em Chicago, a coisa muda. Galera, antes de continuar, gostaria de dizer que já disponibilizamos no Clube dos Membros a análise dos 4 one-shots de Tatsuki Fujimoto feita após Chainsaw Man, entre eles o meu favorito, Look Back. Confiram!
Logo de cara percebo que a line art dele está um pouco diferente. Noto que a linha está mais grossa do que as utilizadas nas outras obras, não somente mais espessa, como também com a variação maior ao decorrer da sua trajetória. Chicago conta a história de uma menina que desde cedo esbanjava um misto de inocência e crueldade nas suas atitudes. A história enfatiza um pouco do passado da protagonista e mostra que, junto com a falta de aceitação dos pais e um tratamento baseado na violência, ela cresceu com um sentimento de falta de nunca ter sido ouvida ou perdoada. Acho que neste momento da sua carreira, o Fujimoto começou a se importar mais com a profundidade dos seus protagonistas, mesmo que brevemente, em uma história curta por ser um one-shot. Ele agora nos dá um embasamento maior das origens de cada um e assim uma ligação maior com o leitor é criada. Mas calma, não foi aquela super evolução, são aqueles detalhes pequenos que vão começando a fazer a diferença. Não vejo grandes mudanças do último one-shot para esse. Realmente são sutilezas que começam a nos mostrar uma transição positiva no seu estilo. Principalmente em como ele consegue utilizar todos os recursos a seu favor, de modo mais natural. Às vezes com cuidado maior nos traçados e em alguns momentos com um certo desleixo. Na minha percepção, noto que o Fujimas, até agora, não é daqueles mangakás que se preocupam em entregar em momentos-chave ilustrações extremamente bem desenhadas e detalhadas, mas sim manter uma qualidade padrão nos desenhos e se focar em um planejamento maior na disposição dos quadrinhos. Até porque, quando ele quer nos entregar uma página mais bela, ele desenha mais closes e dá uma atenção maior às expressões dos personagens, como foi dito, ou se preocupa em mostrar o personagem em pontos de perspectiva diferentes, mas nunca é algo que depende somente do traçado dele. Para falar a verdade, na maioria das vezes, o melhor do Fujimoto é a sua composição como um todo, e isso é o que eu acho incrível. Seja entregando a cena com passo a passo mais detalhado, mais lento, gradual do desenvolvimento da narrativa, quando quer prender a gente, ou com muitas linhas, enfoques e semblantes marcantes dos personagens nos momentos mais rápidos e agitados. Mas, nesse mangá em específico, vi que houveram algumas experimentações, novamente. Por exemplo, em alguns momentos o Fujimoto simplifica tanto a composição que o desenho ganha uma pegada completamente diferente. A simplicidade dá um ar de cartoon e temos uma anatomia bem exígua e de certa maneira desproporcional quando se trata dos braços e pernas, em alguns frames, mas já aqui temos a prova do aspecto que falei há pouco. Repare como tudo muda de quadrinho para quadrinho. Em painéis em que a aproximação da câmera é distante de quando está em close, a nota sobe de 7 para 10 fácil. Isso porque aquele ponto que mencionamos entra em ação. O Fujimoto coloca muita ênfase na ilustração do rosto e suas expressões, logo a beleza da composição é aumentada em momentos que temos um enquadramento maior, pelo menos na minha opinião. O Fujimoto é um cara que sabe tirar proveito das suas qualidades, ele sabe explorar isso melhor do que ninguém. Ele não se limita à sua qualidade técnica nos desenhos, ele está aqui para mostrar que fazer um mangá não é só desenhar, é algo muito mais complexo do que isso. Tomadas de câmeras ensaiadas, focos em elementos de destaque, como o olho arrancado sobre a mesa que está em um take angulado de um ponto de observação que vem da base para a protagonista e mais. E é aqui neste mangá que acontece pela primeira vez a utilização de efeitos de distorção que simulam lentes variadas na captura da cena. Algo que será muito presente em Fire Punch e Chainsaw Man. Nesta cena, em que a personagem está na sacada, veja como temos um aspecto de olho de peixe na imagem desenhada. As janelas se projetam em uma trajetória côncava, mostrando a maior parcela do ambiente. Ficou muito bom. E lembrando novamente, todas essas obras citadas no vídeo estão aqui no link na descrição. Vale a pena conferir. Então, se gostou do vídeo, já vai se inscrevendo, deixando o like e aguarde que em breve teremos a evolução da arte de Chainsaw Man. E é claro, não deixe de ver a versão completa desse vídeo. Então é isso, valeu, até mais, falou e tchau.